Esse trabalho é um trabalho extremamente preocupante. O mundo inteiro nós estamos vendo uma mudança climática. Apesar de alguns malucos como o Trump e outros achar que não, mas regra geral está acontecendo isso, que temperaturas mais altas e secas mais intensas, frio mais intenso, ou seja, a amplitude aumentou muito. Isso deve-se ao volume de gases de efeito estufa que nós estamos colocando na atmosfera. Alguma coisa por volta de 20 a 21 bilhões de toneladas equivalentes de CO2 por ano. China e Estados Unidos são os maiores responsáveis. O que está acontecendo? Você está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. No passado era 230 ppm, hoje nós estamos em 450 e se nada for feito daqui a 30 anos nós teremos com 550 ppm na atmosfera de gases do equivalente ao CO2. Isso, as plantas, quando até um certo limite, o CO2 é positivo, ela ajuda na fotossíntese, ajuda na formação de compostos carbonados na planta. Porém, a partir de um certo limite, isso também age de forma negativa, ou seja, a planta não tem condições de gerar mais proteínas, não tem condição de absorver nutrientes, minerais, etc. E tudo isso acaba impactando. Então, esse trabalho mostra o seguinte, nos próximos anos, pedir a primeira tela, por favor, alguns países sofrerão mais, outros menos. Então, essa tela é o seguinte, mostra a Ásia, principalmente a Ásia, que é o grande contingente humano, e a África, vai ter essa diminuição de proteína e de minerais nos alimentos, eles que dependem de uma dieta muito mais baseada em vegetais, o que acontece? Eles vão sentir mais, tanto na Índia como na China. A Índia vai ser o país que mais vai sofrer com isso. E são países de baixa renda, então o que acontece? Eles não vão poder suplementar com pílulas essas deficiências de minerais ou, como consomem pouco alimentos de origem animal, vão sofrer também a questão das proteínas. Uma outra tela, a próxima tela, vai mostrar o seguinte, quando você olha nesses países, a grande fonte proteica são os vegetais e também a fonte de ferro e de zinco. Então, aliado a isso, nós teremos problemas sérios da questão de desnutrição nesses países, especialmente esses países da Ásia. Um outro problema que também vai impactar nisso, que vai piorar as condições alimentares dos alimentos que nós usamos, é a simplificação. Hoje, você usa nas lavouras NPK, 3 nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Será que só isso a planta ela precisa só isso? Se você olhar a necessidade das plantas, elas precisam de 16 a 20 elementos. Você precisa mais zinco, ferro, boro, etc. E quando você usa um adubo extremamente concentrado, que hoje o mais usado na soja é o MAP, monoamônio fosfato, 10% de N, 52% de fósforo e um pouco de cálcio. Só isso, porque o resto, quando esse fosfato foi atacado por ácido sulfúrico ou por ácido fosfórico, foi embora. Então, hoje, há uma preocupação na agricultura de mudar esse modelo simplista, porque, a exemplo nosso, quando você tem problema de eficiência, você fica muito mais sensível a problemas de doença, uma série de outras complicações no teu organismo. Mesma coisa a planta, se ela não tiver os nutrientes que ela precisa, ela fica mais sensível ao ataque de pragas, de fungos, etc, etc. O que acontece? Você gasta cada vez mais fungicida, mais inseticida, mais nematicida, ou seja, hoje o custo dos químicos na lavoura de soja, regra geral no Brasil, passa dos 30% a 35%, ou seja, o que você poupou, ao invés de usar um fosfato natural, ao invés de você partir para uma solução que você ponha mais nutrientes e você alimente o solo, e o solo alimente a sua planta, você perde gastando em defensivos. Uma figura nova no Brasil que está começando chama-se de remineralizadores. Em todas as regiões do Brasil você tem pedreiras onde você tem aquele pó que sobra na moagem da pedra. Aquilo é pó de basalto. Se você mandar fazer uma análise, você vai ver que ele tem cálcio, magnésio, potássio, fósforo, zinco, etc. Tem todos os elementos que a planta precisa. Por quê? Porque a grande maioria das plantas cultivadas, elas são originadas de solos de basalto. Há milhões de anos atrás, aquele magma saiu do fundo da terra, foi para cima, virou basalto, o basalto foi
erodido, foi sofrendo um processo de lixiviação e formou os solos agrícolas que nós temos hoje. Então, isso é algo que o senhor e a senhora têm que começar a parar para pensar. Será que não é interessante eu começar a fazer um trabalho usando esses produtos naturais que estão ali, perto de casa, com custo de logística barato e que você pode colocar em qualquer atividade, seja para pasto, seja para agricultura, seja para o que você quiser. Pare e pense. Por quê? Porque você vai alimentar melhor a sua planta, a planta vai ser mais resistente, ela vai aguentar mais os rigores, vai ter mais raiz, tudo isso vai beneficiar a sua produção. Não é apenas na qualidade do alimento, que é extremamente importante, mas também na sanidade, nos custos de vocês. Nós temos que parar de pensar, simplificar demais as coisas e partir para as coisas mais racionais. Esse é um dos caminhos.